Opa galera, eu sou o influenciador da feirinha e faz muito tempo que eu não gravo alguma coisa nesse canal e eu decidi gravar esse vídeo agora, absolutamente sem roteiro, sem nada, talvez para contar um pouco sobre como está a minha vida agora e onde eu estou agora. Eu recentemente abri uma empresa, sim, eu abri uma empresa e isso é muito interessante. Eu passei muito tempo no mercado de trabalho tentando achar alguma vaga que valesse a pena e eu cheguei à conclusão que hoje nenhuma vale a pena. Tanto é que eu percebo que, independente da quantidade de coisas que eu saiba fazer, o mercado de trabalho sempre vai me pagar no máximo 1.800. Mesmo eu sabendo falar francês, inglês, mesmo eu sabendo um pouco de programação, mesmo eu sabendo mexer com inteligências artificiais, mesmo eu sabendo finanças, investimentos, eu lidava bastante com investimentos também, mesmo eu sabendo edição de vídeo, imagem, mesmo eu sabendo muita coisa. E foi por conta disso que eu decidi abandonar totalmente o mercado de trabalho e tentar abrir uma empresa, né? E nessa empresa, que é a Desk Coffee, não sei, talvez você já tenha ouvido falar, eu comecei com a ideia do coworking. O coworking é um espaço de trabalho compartilhado. E eu fiz isso porque eu moro no começo do interior, então eu precisava usar um espaço com internet e não tem aqui no centro da cidade um espaço que eu possa ficar usando o computador para trabalhar. E aí eu ficava em restaurantes, né? Mas ninguém gosta que você fique em restaurante ali ocupando uma mesa. Então eu resolvi criar fazer um espaço que fosse possível você ficar trabalhando lá, tomando café, sem ninguém encher o saco, você pudesse ficar lá o tempo que você quisesse. E aí eu abri, né, o meu coworking aqui, eu tive um episódio que foi muito bizarro, porque quando eu abri esse espaço, eu quis mostrar essa ideia para um concorrente meu, né, digamos assim, concorrente entre aspas, porque é o mesmo nicho e tal. E quando eu quis fazer isso, essa pessoa literalmente queria cobrar para que eu falasse do meu projeto para ela. E tipo, era uma conversa informal, não era uma consultoria nem nada assim. Ela queria me cobrar para falar da minha ideia. Daí eu achei isso bem babaca, na verdade, e acabei, né, pulei fora. E curiosamente, muitas pessoas vêm até mim para falar sobre projetos delas e eu não cobro, eu escuto e eu gosto de compartilhar esses momentos com as pessoas. E então, né, eu abri aqui e tudo mais, e depois eu comecei a trabalhar num projeto. Esse projeto se chama Business Inside Business, ou também BIB. Eu gosto de chamar BIB porque essa sigla BIB parece bem mais profissional, lembra um pouco IA também, apesar de não ter muito a ver. O projeto BIB, ele consiste em literalmente abrir empresas dentro de empresas. Só que ele não é como um coworking normal, não é a simples ideia de compartilhar um espaço de trabalho. É um projeto inovador que eu fiz, que eu estou fazendo, eu estou trabalhando nele e desenvolvendo ele por fases, por etapas. Só que nesse meio tempo eu percebi que, embora eu crie uma ideia tão boa quanto o projeto BIB, eu tenho uma dificuldade, um bloqueio que me atrapalha em qualquer coisa que eu for fazer na vida. Eu tive esse mesmo bloqueio quando eu era streamer na Twitch, eu tive esse mesmo bloqueio quando eu fazia consultoria de finanças e investimentos para alguns colegas próximos meus e agora para esse projeto, né? E esse bloqueio consiste na parte de vendas e marketing. Eu absolutamente não sei vender e eu não consigo vender. Eu tipo, já tentei, já entrei em contato com pessoas, tentei trabalhar essa parte, eu até fiz alguns cursinhos ali, mas cara, eu não consigo desbloquear isso de jeito nenhum. Tipo, é como se fosse, não importa se eu fizer curso, eu não consigo desbloquear isso. É como se fosse sei lá, para mim parece que para você conseguir vender alguma coisa você tem que entender muito de psicologia, as palavras certinhas, como abordar, tudo é um negócio muito complexo que eu sinceramente não consigo desenvolver. E isso me atrapalha porque eu consigo desenvolver ideias boas. E, cara, uma ideia como a ideia da BIB, você literalmente abrir uma empresa dentro de outra, abrir empresas dentro de empresas. Hoje ninguém dá um centavo para essa ideia minha porque
eu não sei vender essa ideia. Eu não consigo explicar e vender ela para as pessoas porque eu tenho dificuldade. Mas eu entendo o quanto isso é valioso, o quanto essa ideia é valiosa e o quanto uma cidade grande, principalmente uma capital, ou até mesmo, sei lá, se fosse dentro dos Estados Unidos, o quanto estariam dispostos a pagar por uma ideia como a BIB, como projeto, né? BIB, Business Inside Business. E referente a isso, eu estou mesmo assim desenvolvendo, né, o projeto, eu continuo desenvolvendo ele porque eu sei que ele tem potencial, eu acredito nesse projeto, independente de eu saber ou não vender ele. E eu espero que ele dê certo porque eu percebo também que um dos principais motivos dele não dar certo é que eu moro numa cidade pequena, cara, uma cidade do interior, assim. E tudo bem, tipo, eu não acho que seja um problema necessariamente morar numa cidade pequena, eu acho que um projeto funcionaria numa cidade pequena. Só que o problema é que eu moro numa cidade que ela é muito resistente à tecnologia. E eu sempre considerei a minha cidade muito analógica, cara, porque o pessoal daqui, eles são muito analógicos, eles não aceitam. Para eles ainda é esquisito influencer, para eles internet ainda é algo, sei lá, sobrenatural, não sobrenatural, mas eles, sei lá, um pessoal muito resistente à internet. E eu recentemente comecei a notar que, cara, parece que a minha cidade, ela tá presa no início dos anos 2000, tá ligado? Tá ligado? Tipo, sei lá, Matrix, assim, tipo, tá ligado aquela vibe do filme do Matrix, assim, bem no início dos anos 2000? Parece que a gente tá ali, cara. Tipo, a gente não saiu daquele período dos anos 2000. E eu tive a oportunidade de viajar para outras cidades, né? No ano passado, principalmente, e também, acho que ano retrasado, se eu não me engano. Eu fui para Porto Belo, Itapema, que são cidades mais do litoral, e você vê muito mais tecnologia, muito mais modernidade. Eu vejo isso também. Eu fui para Salvador, para Bahia, né? E eu também vi muito mais essa digamos assim, os lugares mais modernos, as pessoas mais atualizadas, as pessoas usando tecnologias de forma mais natural e mais frequentemente. Eu também vi isso em Curitiba, né? Eu estive em Curitiba, inclusive foi de lá que eu tirei um pouco essa ideia dos crachás de acesso. A Deskoff, ela é uma empresa que nasceu da ideia do coworking e do escritório virtual, né? Para quem não sabe, escritório virtual é a venda da licença de uso do endereço. Então a pessoa consegue usar o mesmo endereço no CNPJ dela, no Google, né? E quando eu desenvolvi a Deskoff, eu desenvolvi um sistema próprio meu, cara. Cara, eu desenvolvi o meu próprio sistema, meus próprios software para ter controle de acessos dos usuários e ele, né, gera o tempo de acesso ali e o saldo que você paga é com base no tempo, isso é muito legal. Eu também desenvolvi a parte de gerar contratos, então você só preenche os dados e ele gera o contrato automaticamente, você não precisa ficar mexendo no Word lá, que às vezes você esbarra e apaga um pedaço, né? Eu também fiz ali sistema de reservas, eu fiz sistema de correspondências também, para guardar correspondência. Eu fiz um monte de coisa dentro desse sistema da Deskoff. E depois eu comecei a trabalhar no projeto da BIB, né? Eu fui mais a fundo ali e descobri muita coisa legal, sabe? E eu fico, cara, como que alguém como eu, que conseguiu fazer um próprio sistema, que tem crachá, que conseguiu fazer crachás de acesso, quer dizer, com esse sistema, que conseguiu criar todo o ecossistema da BIB, que eu não posso entrar muito em detalhes ali, não que o projeto seja confidencial, ele era confidencial no início, mas eu não entro muito em detalhes para não revelar como que ele funciona e as etapas para as quais eu avancei. Eu fico me perguntando, cara, como que alguém como eu, que fez um projeto como a BIB e que tem, né, toda a ideia ali da Deskoff que eu criei, como que alguém como eu só vale 1.600 ou 1.800 pro mercado de trabalho, cara? Eu fico, porra, velho, eu tô no lugar errado, tá ligado? E aí sei lá, eu fico, cara, eu não vou voltar mais pra essa porra. E ainda que, digamos que a Deskoff não desse certo, que o projeto da BIB não desse certo, não pelo projeto em si, porque o projeto é bom, eu reconheço que ele é bom, só que eu não sei vender ele, e isso é foda. Mas ainda que não desse certo, eu fico, cara, eu não vou mais voltar pro mercado de trabalho, tá ligado? Eu deixo me afundar em dívida pra caralho, foda-se, mas eu não vou voltar pra essa porra, porque eu não valho 1.600, cara, eu não valho 1.800, eu cheguei a essa conclusão.
Eu cheguei à conclusão, eu fiquei, cara, eu sei fazer tanta coisa, eu sei falar francês fluente, eu aprendi sozinho essa porra, nunca fui pra França, nunca fiz curso de francês também. E eu fiquei, cara, eu não valho 1.600, 1.800, 2.000, tá ligado? Aí nem 2.000 me paga. Eu fiquei, porra, eu não valho isso, cara, eu valho muito mais que isso. E eu não vou mais aceitar essa porra, tá ligado? Eu sei que qualquer vaga de emprego que eu for na minha cidade sempre vai ser a porra do 1.800. E eu simplesmente não vou mais aceitar, cara. Eu foda-se, eu levanto, digo não, obrigado e já era, mano. Não tem mais essa. Eu não vou ficar trabalhando pelo mesmo valor do pessoal que não tem experiência, porque tipo, senão eu sempre vou ter que aceitar a mesma porra de 1.800. Todo lugar que eu for, toda empresa que eu for, não importa o quanto eu sei fazer, o quanto eu aprendi, o quanto eu desenvolvo, é sempre a porra do 1.800. Então não tem mais, cara. Eu simplesmente não vou mais aceitar isso. Até por isso que eu, na maior parte do tempo, preferi trabalhar como freelancer, né, como garçom. E desde que eu comecei a trabalhar na Deskoff, né, na minha própria empresa, e no projeto da BIB, eu fiquei, digamos, impressionado em ver o quanto que eu conseguia fazer, cara, o quanto que eu conseguia desenvolver. Porque como que eu parti da ideia do coworking e descobri tudo digamos assim, uma ideia não explorada ainda, tá ligado? Uma ideia que ainda não tinha sido explorada. E, obviamente, eu usei, né, a inteligência artificial também para tirar dúvidas e ver até onde eu conseguiria ir, porque a forma como eu estruturei, né, o projeto da BIB, da Deskoff, ele utiliza muitas estratégias, mas estratégias dentro da lei, obviamente. E com ele, você literalmente, né, você consegue abrir uma empresa dentro de outra. Só que não é uma holding, como o pessoal conhece, não é um negócio de comprar participação. E também não é uma incubadora de empresas, que acho que cobra taxas em cima dos lucros do pessoal ali, cobra resultados, esse tipo de coisa. O projeto que eu fiz ele é totalmente diferente. A ideia nasceu como uma fuga do mercado de trabalho, né? Eu tinha criado a Deskoff, né, tinha inicialmente esse slogan aqui que é Your Best Workscape, que seria a sua melhor fuga do trabalho, digamos assim, né, do trabalho tradicional, por causa da ideia do coworking, né? Então você tinha uma forma de trabalhar de forma mais flexível, ao invés de você precisar alugar uma estrutura física, né, alugar um espaço de trabalho, mobiliar ele, que é caro pra caramba, e ainda tem que passar pela burocracia de ter um fiador, um avalista. Inclusive é isso que a BIB resolve, né? O projeto da BIB, o projeto da Deskoff resolve. Você não precisa de um fiador, você não precisa alugar uma estrutura física, você não precisa mobiliar uma estrutura física, ter que ficar pagando água, luz, aluguel, porra toda. Então, né, eu fiz isso, né, eu evoluí o coworking, digamos assim, de uma forma legal. E, né, vendi isso, né, estou vendendo isso com um projeto que ele não é a BIB, ela não é uma empresa, ela é um projeto, ela é a tecnologia que eu criei. Só que não é uma tecnologia de computador, não é um software, é uma tecnologia que é, digamos, engenharia, tá ligado? Engenharia que utiliza vários elementos, várias coisas que construiu a BIB. Digamos, é a tecnologia humana, digamos assim, que construiu a BIB, não a tecnologia de computação. E, cara, eu acredito muito no potencial desse projeto. Eu espero, né, inclusive, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma pessoa que trabalha dentro desse modelo e ela adorou, cara. Ela achou genial, ela gosta de trabalhar dentro desse modelo, é interessante. E eu tenho até um investidor que se interessou, né, um amigo meu, um colega meu, ele se interessou e tem interesse em investir na Deskoff. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que eu cometi o erro de abrir ela nessa cidade, né, em específico. Eu queria ter aberto ela em Curitiba, talvez, uma cidade maior, uma capital, eu acho que seria muito mais fácil de fazer funcionar. Porque literalmente eu estou tentando fazer uma coisa tecnológica em uma cidade analógica, tá ligado? Então isso afeta um pouco, né? Complica um pouco. Eu tô gravando esse vídeo pro YouTube, né? Ele é mais compridinho também. Fazia muito tempo que eu não gravava alguma coisa pro YouTube. Né, pra quem me conhecia, eu era streamer, eu fazia lives na Twitch. Parei porque eu tinha muita dificuldade com marketing, não conseguia sair dos 10 espectadores lá, eu geralmente ficava 8, 6 espectadores, era bem difícil. Eu fiquei 4 anos fazendo live e nunca consegui sair do lugar, né? É claro que eu gostava muito da experiência ali, das lives, o pessoal inclusive sente saudades, mas
eu acabei não voltando mais porque eu queria seguir em frente também, né? E queria fazer outras coisas. Eu espero que eu consiga, digamos assim, investidores ou alguém que possa me ajudar na parte de vendas da Deskoff, que é o meu maior problema, e em conseguir uma estrutura maior, de preferência numa cidade grande, porque eu não acho que vai dar certo aqui. Essa cidade é conhecida por ser uma cidade que não dá certo projetos como esse, projetos que são mais inovadores ou tecnológicos. O pessoal até tenta, mas sempre fecha depois de 3 anos, 5 anos, geralmente não dura muito as coisas aqui. Por isso eu queria levar para uma cidade grande. E por que eu quero uma estrutura maior? Porque o projeto da BIB, ele tem, eu não posso entrar muito nos detalhes, mas ele quer criar uma estrutura que é bem maior e você tem tipo diversas empresas, cara, milhares de empresas, não milhares, né, mas você tem muitas empresas dentro de uma única estrutura e elas conseguem operar ali dentro, tá ligado? O projeto BIB, ele tem um foco nisso, em fazer com que empresas operem dentro de empresas, mas não na ideia do coworking tradicional. Até porque hoje, quando você fala coworking, muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é o coworking, porque é um termo em inglês, né? Mas quando a gente usa a BIB, a gente não vende a ideia de espaço compartilhado ou a ideia de locação, sublocação. A ideia da BIB é muito diferente e ela literalmente foca em abrir empresas dentro de empresas. E isso é uma frase que quando você fala para alguém, a pessoa já fica tipo, caramba, mas pode isso? Não é ilegal? Não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque você tem, né, algumas formas, digamos, ilegais de fazer esse tipo de coisa, né? Paraíso fiscal, coisa do tipo. Mas a Deskoff e o projeto da BIB não é esse tipo de coisa, né? Não é uma shell company, você não tem um nominee director lá assinando documentos, esse tipo de coisa. Você tem uma estrutura, uma forma genial de fazer com que empresas operem dentro de empresas, né? Acho que esse vídeo já ficou um pouco longo, eu também fiz ele sem roteiro, então pode ser que eu tenha repetido muitas vezes a mesma coisa, eu tenho esse hábito, eu puxei da minha mãe esse hábito, né? Eu quero ver se eu perco esse hábito de repetir muitas vezes a mesma coisa. E eu vou ver também se eu começo a gravar mais vídeos pro YouTube daqui pra frente, eu tô tentando fazer Reels pro Instagram, tanto no meu Instagram pessoal como no Instagram da empresa, né, da Deskoff. Eu tenho também tentado explicar um pouco o projeto BIB, apesar de que ele tipo assim, eu posso falar um pouco dele, mas não tanto para não entregar muito como que ele funciona, né, como que é a estrutura por trás e até quais etapas eu já cheguei dele. Mas eu vou continuar nele, independente da Deskoff funcionar ou não, porque a Deskoff, né, ela está servindo de estrutura para eu estudar o projeto da BIB, né, para eu desenvolver a tecnologia da BIB. E é isso, pessoal. Eu agradeço quem assistiu até aqui, né? Muito obrigado. Se você ainda não segue o canal, segue aí. Deixa um comentário o que você acha sobre tudo isso. Sei que vai ter gente me xingando pra caralho, gente enchendo o saco, porque sempre tem, né? Eu esses tempos atrás postei um vídeo também, o pessoal veio me encher o saco, daí eu removi, porque eles falaram, não, porque você não pode postar um vídeo assim, tua empresa tem que ser mais sério. Cara, toda empresa posta vídeo zoado, e as que postam vídeo sério, como a minha, tem esse problema de que ninguém dá like, ninguém vê, ninguém comenta, por quê? Porque a galera não quer entrar no Instagram e ver vídeo sério, vídeo de propaganda, mano, a galera quer, sei lá, entretenimento. Mas, enfim. É isso, pessoal, e até a próxima.